Estamos de volta com o nosso programa e, como já havia falado com vocês, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o perigo das redes sociais, o perigo de, muitas das vezes, porque eu estou ocupada e meu bebê está chorando e eu dou o meu celular para aquela criança ficar bem à vontade com o celular. O perigo de um adolescente que passa horas num quarto trancado com o celular, porque tem uma diferença já de um para o outro, né? Mas no que tange a esse assunto, tudo é um problema grande, principalmente a gente falando na parte das emoções, na parte do psicológico em si, não só das emoções. Fiquem à vontade, eu vou deixar aberto para os dois e a gente trazer, em primeiro lugar, a mãe que dá um celular para a criança para ser o controlador, para ser a babá, porque criança chorou, não é mais chupeta. Antigamente era a chupeta que dava, né? Hoje a chupeta é o celular. Primeiras damas. Eita, Divaldo, gosta de me colocar aí, né? Tudo bem. Hoje, com a correria, né, do dia a dia, os pais estão... Enfim, o mundo todo está nessa correria, nessa demanda das pessoas buscando, né, a condição financeira, buscando várias formas de buscar seu lugar no sol, vamos dizer assim. Então, os pais, eles acabam deixando a criança mais à vontade, deixando com a babá, né, babás, também celulares, e com isso, com o uso excessivo, a gente sabe que afeta, né, Divaldo? Afeta a criança, inclusive afeta até a gente. Nós temos aí a síndrome burnout, né, onde a pessoa ela tem um uso excessivo das redes sociais, até mesmo de todo o aparelho visual, e isso afeta a questão mental mesmo, porque essa pessoa ela fica tão focada ali. Mas voltando para o âmbito infantil, a criança ela tem que ter sim acesso, mas deve ser um acesso monitorado, né? A gente tem que entender isso, mas ao mesmo tempo o excesso ele pode sim acabar afetando o desenvolvimento normal dessa criança. E mais na frente essa criança ela vai sentir os efeitos. Por quê? Porque de fato afeta essa criança no seu desenvolvimento normal. E com isso, com o tempo, essa criança ela vai sentir que houve vários comprometimentos e com isso, essa criança ela vai ter que depois procurar, enfim, os pais vão ter que procurar um tratamento para ela, para que ela possa resolver essa questão. Porque afeta, tem uma área do nosso cérebro que ele desenvolve, vamos colocar assim, se eu não me engano, até uns 20 anos, né, Edivaldo? E essa criança ela precisa ter os estímulos, ela precisa ter brincar, se machucar, correr, estar em ambientes a qual ela possa expressar a sua criança, né, a sua própria criança, além do amparo, né, dos pais para com ela, dos responsáveis. Mas quando essa criança ela tem esse local comprometido, vai gerando nela várias situações patológicas e mais adiante vai ser muito complexo para os pais e até mesmo para os profissionais. Um dos primeiros sintomas pode ser a ansiedade, né? Sim. O vício em si e aquela luz que o celular reflete, a luz azul que é viciante. Sim. E o interessante é que ela ocupa o mesmo lugar de vício no nosso cérebro, que é o mesmo lugar que um fumante ou que um alcoólatra sente. Então, assim, é comparado como se fosse o mesmo uso. Como é um vício, né? Em geral, é um vício. É interessante a gente notar que foi falado aqui no outro bloco que as pessoas não entendem, as pessoas precisam entender, os pais precisam entender como funciona. Tem muitas pessoas hoje o que tem de adolescentes, de pré-adolescentes, de crianças, né, que estão engravidando e que criam seus filhos com maior irresponsabilidades possíveis. E existem pessoas adultas mesmo que não têm responsabilidades e criam seus filhos sem conhecimento, achando que o celular, que o tablet, né, o iPhone, que o computador vai estar substituindo a sua presença. E esse é um dos maiores erros dos pais, esse é um dos maiores erros dos cuidadores, porque nada substitui um pai, uma mãe. Como eu falei,
Nossa vida, ela é como uma folha em branco que vai sendo construída. Eu já atendi algumas pessoas, algumas pessoas para mim já dizendo que o problema delas, ela chegava muito angustiada, com muita ansiedade, e no decorrer da terapia, a gente descobriu juntos que a falta do pai e a falta da mãe foi crucial para desenvolver, para desencadear tal problema. Compromete muito. Isso, porque os pais não deram assistências devidas, né? Então, uma vida de uma criança sem assistência, essa assistência que eu tô falando é o falar, é você conversar, é você brincar ali, brincar de bola, não simplesmente, você não pode brincar de bola com seu filho somente porque porque você quer fazer ele sorrir, não. Você tem que fazer ele perceber que você tá ligando as emoções, né? Atenção plena, né? O corpo está presente. Exatamente. Mas todo aquele amor, aquela harmonia, não, porque sabe que é mecânico, né? É mecânico. O pai tá tipo disfarçando, dissimulando, e o filho percebe isso. Eles percebem isso. Eles são muito inteligentes. Exatamente. Né? Tanto que quando a gente fala de trauma, a gente precisa entender que trauma ele é constituído de 3 formas, um trauma. Trauma na psicanálise, ele pode ser algo absurdo, como nós podemos entender, por exemplo, a questão de um assassinato, né, na frente de uma criança, algo incrivelmente absurdo para uma criança. E trauma pode ser algo simples, como, por exemplo, uma fantasia. Uma criança que ela está crescendo num ambiente ali entre os pais, de repente ela tem uma irmãzinha ou irmãozinho e ela fantasia que os pais estão dando mais atenção para aquele do que para ela. Então, isso gera um trauma para a criança. Que pode ferir muito o ego e ela tem um problema. Que pode ferir o ego, exatamente. E o ego... ela pode ser um narcisista e... Exatamente. Ou não, ou ela pode ser uma pessoa que venha ter algum tipo de fobias, né? Exatamente. Uma neurose obsessiva, né? Sim. Uma neurose histérica pode ser também. Então, tudo isso depende, né? Tudo isso depende da criação dos pais. É interessante a gente focar nessa questão da criação dos pais, porque o trauma, ele vem de uma fantasia também. O que teu filho está fantasiando? Será que ele não está fantasiando coisas que não deveria fantasiar? E o que leva uma criança a fantasiar? São as nossas atitudes. Uma criança, ela não fantasia algo do nada, né? Por um acaso. Existe uma razão para ela fantasiar. E o outro tipo de trauma, para encerrar essa questão de trauma, seria várias combinações, vários momentos, várias situações que juntando forma um trauma. Né? E existe aquele trauma comum que nós entendemos, né? Como a questão do assassinato que eu falei, né? Isso gera um trauma único para o resto da vida. Então, muitas coisinhas podem ser juntadas pela criança, pelo bebê, e na sua vida adulta pode muito bem desencadear aí uma neurose, né? Ou até mesmo uma histeria, né? Hoje em dia não é nem muito comum a gente usar a questão de histeria, porque a histeria hoje é praticamente a neurose, mas é algo mais avançado, né? Algo mais potencializado pelo bebê, pela criança. E a histeria vem de mulher, de feminino. Isso. Porque era naquela época que se estudava que a histeria achava-se que era só em mulheres, e a gente observa que não, né? A histeria vem também. Essa questão da histeria mesmo, até lembrei, a questão quando Freud começou nos seus estudos, né? Eu acho que Charcot, né? Estava lá e ele fez uma experiência incrível. Ele chamou uma mulher que estava histérica, né? E chamou um homem. Então ele fez a histeria da mulher passar para um homem. Através da hipnose. Da hipnose. Algo, né? Isso para provar, e nós já entramos naquele assunto da somatização, para provar que aquela doença que a mulher sentia não era uma doença fisiológica. Não é verdade? Aí Freud trabalha na hipnose, depois ele observa que a hipnose não estava já dando resultado através daquela mãe que ela tinha problema quando amamentava, e já no 3º filho, se eu não me engano, já não funcionava mais. Exatamente. E aí ele abandona. Sim, porque sempre retornava, né? A pessoa voltava a sentir novamente os mesmos sintomas. No primeiro amamentação resolveu, ela conseguiu amamentar a criança. Aí quando ela teve a 2ª gravidez já não funcionou muito bem, na 3ª não foi. Então ele abandona
a hipnose. Mas só que a gente vai ver que depois vai vir outros teóricos e vai trazer a hipnose. E a gente tem a ericksoniana, né? Isso. Que tem muitos profissionais que trabalham, que atuam nessa área. A gente vê muitas pessoas que fazem shows com hipnose, que é totalmente fora do padrão psicanalítico. Isso. Que a hipnose não é mágica. Não é mágica. E também não é magia, não né? É magia. Igual a gente pensa que é magia negra, fazer hipnose e tudo. E, na verdade, nem todas as pessoas são hipnotizáveis e nem todo psicanalista trabalha com hipnose, né? Isso. No caso, vocês trabalham com Isso é interessante também falar, porque às vezes as pessoas pensam que psicanálise é algo místico, né? É uma bruxaria. Algo... Não vou falar, não vou mexer com psicanalista, porque isso é um absurdo pra mim. Eu tava até comentando com ela, assim, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu tinha feito teologia, o básico e o médio, né? Eu tomei um susto, porque os conceitos são absurdos pra quem tá começando. Principalmente mas depois... nas fases psicossexuais. Isso, exatamente. Gente, agora sim, você vai analisar que Freud, naquela época onde tudo existia um padrão, onde se falar em sexo em si já era algo fora do padrão da sociedade, e ele vem com essa teoria, trazendo essa proposta das fases psicossexuais de uma criança que tem o seu libido na boca, na primeira fase, depois quando já fala dos esfíncteres na fase anal, e vai levando isso aí, a pessoa já, quando chega no complexo de Édipo, pronto, aí a pessoa já, castração, Édipo, que é a resolução, que é onde fecha, né? É onde é o fechamento da estrutura psicológica, e a pessoa já se escandaliza e diz, não, mas se a gente for analisar e olhar ao pé da letra, você vai ver que realmente é uma realidade. É a realidade. Só que quando você olha com esse olhar já de preconceito e julgamento, você não aceita, você diz que é isso. Aonde que uma criança vai pensar tal coisa, desejar a mãe, verdade. Né? Desejar o pai, você observa, você pode observar que a menina ela é apegada com o pai, o menino é apegado com a mãe, só que infelizmente tem casos que não se fecha direito. Sim. E a criança leva aquela imagem de paixão pelo pai ou de paixão pela mãe no inconsciente já trabalhado, totalmente inconsciente, e já vai trazer. E isso que você está falando, Kênia, é interessante, porque assim, a mãe, ela tem que fazer essa aproximação do filho para com o pai, né? Para que ela é mediadora, né? Sim. É incrível. E o pai aproximar a filha da mãe, porque aí começa a ajudar mais essa questão da resolução do complexo de Édipo, porque uma pessoa que não teve uma castração bem realizada, essa pessoa ela vai ter muitas complicações durante a vida, que é essa questão da filha ter um conflito pela mãe, conflito com a mãe, e conflito em especial com mulheres, né, figuras femininas de autoridades. Então são pessoas que quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a falar assim, poxa, eu preciso realmente estudar para ser uma mãe, para ser um pai bom, porque senão... Estudar realmente. E querendo ou não, sempre vai ter conflito, né? A gente sempre vai ser traumatizado de alguma forma ou de outra, mas quando você já tem um pouco do conhecimento, você já vai poder canalizar essa criança de uma forma menos comprometedora, e a filha, ela vai ter uma aproximação maior com a mãe, porque o pai vai, de certa forma, fazer mais essa aproximação, e a mãe vai aproximar o filho para mais perto do pai. E eu acho muito interessante também falar que hoje, como está tendo um índice muito grande de divórcio, e os pais aí, né, fazem aí tem essa questão da lei, né? Quantos dias vai ficar com o pai, quantos dias vai ficar com a mãe. E é muito importante quando a mãe, ela faz essa aproximação. Porque na maioria dos casos... é o contrário, né? Teu pai não presta, teu pai tá fazendo isso, aí a criança vai para casa do pai, aí tua mãe... E afeta. Isso daí afeta. É verdade. Infelizmente, você pensa, seu filho não vai falar nada na hora, nem ele vai perceber, mas daqui uns dias, infelizmente, vai ter que ir para terapia. Isso. Terapia. Essa é a questão do inconsciente, que é difícil a gente falar de psicanálise e não falar do inconsciente, né? Tudo isso vai ficando registrado, né? Em algum lugar lá que chamamos de inconsciente. Tudo isso fica registrado. Então, às vezes a gente pensa, existe a fase oral, né? Já é um processo.
A fase anal é outro processo. A fase fálica, que é essa questão, entra a questão do complexo de Édipo, que é uma questão muito delicada a partir dos 3, 4 anos por aí. Então, é necessário saber ser pai e é necessário saber ser mãe para poder criar uma pessoa, porque você vai criar um ser humano. Você não vai criar uma pessoa qualquer, você não vai criar uma criança. Né? Você vai criar um ser humano. Aí talvez a pessoa lá de casa vai pensar assim: ah, então quer dizer que Deus fez as coisas erradas? Para eu ter filho eu tenho que ser psicanalista? Não, calma, não é bem por aí assim. Lógico que tem pessoas que nunca estudou psicanálise, até porque a psicanálise ela só tem apenas 130 anos. Mas a psicanálise ela veio para que a gente pudesse entender e ajudar muitos conflitos de pessoas. Exatamente. Porém, tem pais que sabem muito bem educar e conduzir os filhos sem saber que existe esse inconsciente, sem saber que existe essas fases e que dentro dessas fases, se não tratar, se não tratada, se existe fixação, se a fixação é boa, se a fixação é ruim, que vai haver um processo lá na frente que vai refletir isso na vida dele, né? Então, assim, não estamos falando aqui que as pessoas têm que ser psicanalistas ou que uma família, mas assim, trazendo conhecimento para você e trazendo esse entendimento que, graças a Deus, Freud, ele passa a estudar e ele traz, ele sofreu muito. Demais. Quantas vezes apedrejado, chamado de louco e até hoje. Mas todos os psicólogos são muito gratos e psiquiatras, porque dentro da psiquiatria é incrível que eles trabalham muito Freud. Né? Sim, a análise. Então, assim, a gente observa filmes. Os filmes, na maioria em si, eles têm um fundo mais psicanalítico, até mesmo do que o behaviorismo, que é a psicologia tradicional dos Estados Unidos, que é o que eles trabalham no comportamento. Mas se você for pegar até os filmes que você vai analisar, geralmente está ali o divã e quando você observa os conceitos, né? O divã é famoso. Então, olha, nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar no próximo bloco sobre o que é e como é a terapia. Então, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta.